Maravilha, estamos de volta. Sensacional. Nosso segundo bloco aqui, né? O meu hoje é 2 de 6. Eu já dou os 2 blocos de manhã, os 2 blocos à tarde, 2 blocos à noite. Essa semana tá boa. Hoje são os 3 horários. Amanhã estarei com vocês de manhã. E sexta de manhã e de noite. Tá? E o infarto no sábado também. Não pode não. Temos que terminar o nosso conteúdo programático, nem brinca. Bom, a gente estava no tema classificação da Constituição, a gente viu uma porrada de classificação, nem vou lembrar todas aqui. Então a gente falou da classificação quanto essência. Nem precisa colocar o nome de um autor chamado Karl Loewenstein. Então ele entende que quanto essência as condições podem ser normativas, nominativas e semânticas. A ideia é o seguinte, a condição normativa é aquele que os agentes do poder subordinam-se ao conteúdo e controle da Constituição. Notem que esse é o país ideal, né? Então toda a estrutura do poder, todo o Estado, além de haver uma previsão da Constituição, todo mundo cumpre. Não tem escapatória. Já na nominativa, existe a previsão de subordinação à Constituição, mas, e aí vem o problema dela, mas insuficiente sua concretização. Enquanto na primeira, além de haver a previsão da subordinação de todo mundo à Constituição, há uma efetiva subordinação, na Constituição nominativa existe a previsão da força normativa da Constituição, existe a previsão que todo mundo se subordina à Constituição, mas nem todo mundo, de fato, na real, cumpre a Constituição. É difícil concretizar aquela previsão de que todo mundo respeita a Constituição. E a última, que é a Constituição semântica, tá? É aquela sem força. Sendo mero instrumento do poder. Sem força. Sendo mero instrumento do poder. Quer dizer, existe a Constituição, mas ela não vale nada. Ela é uma massa de manobra para quem está no poder interpretá-la como bem entende. Então, notem a nossa Constituição, em bom aspecto, é nominativa, chega ao cúmulo de ser semântica, às vezes, e sonha ser o quê? Normativa. A nossa meta é que a Constituição brasileira seja normativa, que ela não simplesmente exista, mas que todo mundo a cumpra, como é o ideal de uma Constituição. Bom, e para terminar essas classificações, nós temos várias, mas essas são as mais... Vou falar de duas aqui, duas últimas. Classificação quanto ao sistema. Classificação quanto ao sistema. E aí a Constituição pode ser principiológica, ou preceitual. Então, Constituição principiológica e preceitual.
explicar isso aqui. O que é a condição principiológica? É aquela que prevalece os princípios. É aquela que prevalece os princípios. Com grande grau de abstração. É aquela que prevalece os princípios. Com grande grau de abstração. A gente vai explicar. Necessita de mediação. Necessita de mediação concretizadora. Necessita de mediação concretizadora. É a do Brasil. A nossa é principiológica. Já vamos explicar isso. Já a condição preceitual. Prevalecem as regras. Prevalecem as regras. Baixa abstrativização. Com baixa abstrativização. Baixa abstrativização. E aplicação coercitiva. E aplicação coercitiva. Exemplo, a mexicana. Parece difícil, mas é fácil isso aqui. Gente, a nossa Constituição, existem artigos que trazem princípios, existem artigos que trazem regras. Pô, como é que eu vou saber se eu estou falando de um princípio ou se eu estou falando de uma regra? É fácil. Imagine o seguinte. Uma regra é aquela que ou ela é aplicada ou ela não é. Então eu tenho uma determinação da Constituição que ou ela se aplica ou ela não se aplica àquele caso. Não existe uma zona intermediária. Ou aplica-se ou não. A gente vê muita regra nas matérias infraconstitucionais. Por exemplo, direito civil. Ou mesmo no direito administrativo. Você fala assim, o prazo de prescrição do processo administrativo é de 5 anos. Um exemplo. Mas em alguns casos é em 10 anos. Bom, aí eu tenho um caso concreto. Eu aplico a prescrição em 5 ou eu aplico a prescrição em 10? Notem, no meu caso concreto, se eu entender que a norma que deve ser aplicada é a prescrição de 5, quinquenal, eu estou afastando a de 10. Por outro lado, se eu aplico a de 10, eu estou afastando a de 5. Isso é uma regra. Ou seja, ou eu aplico, ou eu não aplico. Aplicando uma, eu não tenho como aplicar a outra regra. É por isso que ela é de baixa abstrativização, a regra. Porque eu aplico, ou aplico uma ou aplico outra. Elas não conseguem convergir. Ou aplico a prescrição de 10 ou a de 5. Eu tenho que escolher qual é o meu caminho. Então eu tenho um labirinto e surge uma bifurcação. Se eu for para esse caminho, eu não posso ir para o outro. E vice-versa. Já quando a Constituição é principiológica, como a nossa, tem muito mais princípio do que regra. E notem, princípio é básico. E serve para todos os casos concretos. Então eu não posso falar, ou aplico um princípio ou aplico outro. Eu aplico todos os princípios sempre. Notem, a regra, ou aplico uma ou aplico a outra. Os princípios eu tenho que aplicar todos ao mesmo tempo. Por isso que a gente disse que ela é de alto grau de abstrativização. Ela é abstrata, porque o princípio é abstrato. E muitas vezes, esses princípios aparentemente se chocam. A gente vai ver isso ao longo do curso, mas aqui eu adianto um exemplo. Olha só. Intimidade, honra, vida privada. Isso não é um princípio? Você ter o direito à intimidade, à honra, à vida privada? Por outro lado, eu não tenho o princípio do direito de publicidade, de informação, de liberdade jornalística?
Quantas vezes vocês veem esses princípios se chocando? Notem, se eu sou o artista da novela das 9, das 8, das 9, se eu sou um cantor, se eu sou um político, eu tenho direito à intimidade, à honra, à vida privada, porque é um princípio. Mas eu tenho que entender que existe o direito de informação, o acesso ao conhecimento, porque eu me tornei uma pessoa pública porque eu quis. Então, se eu estou na praia, né, e um paparazzi vê me filmar, eu posso até não gostar, eu posso alegar, mas e como é que fica a minha intimidade? Você tem, porque é um princípio, eu não posso apagar. Mas eu tenho que verificar essa intimidade junto com a vida, junto com outro princípio que é a informação jornalística, etc. Agora, isso não quer dizer que o artista da novela das 8 não tenha privacidade. E aí eu pego um caso concreto da Carolina Dickmann contra o programa Pânico. O programa Pânico foi lá perseguir a Carolina Dickmann. Aí ela entrou na casa dela, os caras arrumaram um guindaste, colocaram uma câmera, filmaram dentro da casa da moça e filmaram o filho dela. Falou, tudo bem, eu sou artista da novela das 8. E eu tenho minha intimidade minimizada porque eu sou uma figura pública. Isso não quer dizer que eu não tenha. Então tem certos limites. E o juiz disse que, inclusive, o programa não pode sequer citar o nome dela, sob pena de multa diária. Cada vez que os caras citarem o nome dela, os caras tomam uma multa. Porque, neste caso concreto, prevaleceu o quê? A intimidade, a honra, a vida privada, frente à liberdade de informação. Às vezes, ao contrário. Mas notem que não é que eu aplico um, eu aplico o outro. Eu aplico os dois princípios ao mesmo tempo. É que um eu vou aplicar com uma força um pouquinho maior que a outra no caso concreto. Agora, o fato de eu dizer que ela tem direito à intimidade, honra, vida privada, não apaga o direito de acesso à informação. E vice-versa. Na regra, ou aplico um ou aplico o outro. Os princípios devem ser aplicados conjuntamente. É por isso que a gente colocou aí no seu conceito aquela ideia do seguinte: a gente necessita mediação concretizadora. Eu preciso mediar. Eu não posso falar, eu não aplico o princípio do direito à intimidade. Não, eu sempre tenho que aplicar, mas eu tenho que aplicar todos juntos. Então eu tenho que ver o caso concreto, qual vai prevalecer diante do outro, sem apagar a existência do outro. Já na regra, não. Eu aplico o prazo X ou eu aplico o prazo Y. Não tem alternativa. Então, tudo vai depender na principiologia do caso concreto. Então, se a Carolina Dickmann está sendo filmada, a gente tem que ver de um jeito. Se você, pobre mortal, está sendo filmado, tem que se encarar de outro jeito. Você não é uma figura pública. E eu já passei por um caso concreto assim. É por causa da nossa aula via satélite. Uma vez, eu fui passar o Réveillon num resort. Beleza, e estava incluso a festa do Réveillon. Está incluso, eu vou. Já paguei. Beleza, teve a festa lá no hotel, uma festa sensacional. Deu 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, eu falei, vou dormir. Acabou o Réveillon e tal, vou pro quarto, vou dormir. E eu tinha deixado o cartão lá de entrar, a chave, né? Cartão para entrar na porta no hall lá da recepção do hotel. E fui buscá-lo. 3:30 da manhã, no Réveillon. 3:30, 4 horas da manhã, eu escuto, ei, psiu, Olho para um lado. Comigo? Tinha lá uns 3, 4 pessoas. Vocês querem falar comigo? Queremos falar contigo. Pois não, o que vocês querem? Você dá aula, não dá? Falei, dou. Satelitário, não dá? Dou. Pô, professor, a gente assiste a sua aula na unidade tal, a gente gosta muito. Falei, que bom que vocês gostam, tal. No Réveillon. Falei, agradeci e tal. Aí eu entrei no quarto e falei, eu não posso reclamar. Porque a partir do momento que eu dou aula via satélite, entre aspas, eu pago o preço por essa exposição. Não quer dizer que eu não tenho direito à minha intimidade, à honra, à vida privada. Mas no caso concreto, ela deve ser
minimizada frente a outros princípios. Não quer dizer que eu não tenha. Já no caso da regra, ou aplico uma ou aplico a outra. Por isso que ela tem força coercitiva. Menos grau de abstrativização. Tranquilão? E para terminar essa teoria de classificação, prometo que é a última. Eu prometo. Vamos falar da classificação. E ela não tem um nome específico. Tá? Uma classificação que ela entende como a Constituição. Garantia, dirigente e balanço. Constituição. Garantia, balanço e dirigente. Então, Constituição, garantia, Constituição, balanço e Constituição, dirigente. Bom, primeiro, Constituição garantia é aquela que visa garantir liberdades. Limitando o poder. Depois a gente vai explicar. Visa garantir liberdades, limitando o poder. Ok? A Constituição balanço, ela descreve e registra, descreve e registra a organização política. Ponto. A cada novo estágio, é feito um balanço. E a última, a gente vai explicar todas depois. E a última, a dirigente traça um plano para dirigir a evolução social. Pode colocar assim, através de normas programáticas. Através de normas programáticas. Vamos explicar isso com mais calma. Já vi concurso perguntar isso aqui. Veja, a Constituição garantista é aquela que traz inúmeras garantias a você contra o abuso do poder estatal. Então, quando ela fala que tem o dever de publicidade dos atos administrativos, quando ela te dá direito de impetrar um habeas corpus contra um abuso à sua liberdade de locomoção, quando você pode impetrar um mandado de segurança, quer dizer, ela te dá instrumentos contra o abuso do poder estatal. Quer dizer, ela prevalece as liberdades individuais frente ao Estado. A nossa tem um quê de garantista, sem dúvida. Muitos entendem que a Constituição garantia é a Constituição do ser. É o que é. Existem abusos e vamos coibi-los. Então, o Estado abusou e me prendeu de forma arbitrária, habeas corpus. O Estado violou um direito meu, líquido e certo, como a gente vai ver, eu posso impetrar um mandado de segurança contra a autoridade do Estado. E eu tenho isso na minha mão imediatamente. A Constituição balanço, a antiga União Soviética adotava, o Brasil não adota. A Constituição balanço é o seguinte, imagina que de tempos em tempos, os políticos, o poder da Constituição, olha a sua sociedade e tira uma foto. Tira um retrato político-social. Pá! E a Constituição vai transcrever aquela foto. Como é que nós estamos hoje?
e ela transcreve. Passado um tempo, é feito um novo balanço. Vamos tirar uma nova foto. Olha, mudou a sociedade assim, assim, assado. Então vamos fazer um novo balanço e a construção vai se adaptar a esse novo balanço. Quer dizer, de tempos em tempos, vamos tirar uma foto, vamos fazer um balanço. Como é que andam as coisas? Aí o Brasil não adota. E essa última, que é a construção dirigente, não é a construção do ser, é a construção do dever ser. Então, é a construção que traça uma meta, um plano para um futuro melhor. Tipo criança esperança, depende de nós, sabe? Não é assim? Não, mas deve ser. Através do que a gente chama de normas de programas. Normas programáticas. Quer dizer, enquanto a construção garantia diz assim, existe violação à sua liberdade, você impetra um habeas corpus. É assim. A construção dirigente é aquela que traz planos para um futuro melhor. Eu dou um exemplo, para ficar mais fácil de se entender. Quando eu abro a minha Constituição, e aí vocês vão entender muito bem essa construção dirigente. Quando eu abro a minha Constituição e digo assim, conforme artigo 7º, parágrafo 4º, é direito de todo trabalhador brasileiro. Salário mínimo, fixado em lei. Não diz que tipo de lei que é, pode ser ordinária. Salário mínimo, fixado em lei. Nacionalmente unificado. Capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família. Com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Então, segundo a Constituição, todo mundo aqui tem direito a um salário mínimo. E o salário mínimo deve atender, no mínimo, não é? Os ideais de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência, sua e da sua família, com salário mínimo. É assim? Não, mas deve ser. Então o Brasil, no 7º, inciso 4, traçou uma meta para o futuro. Quando eu falo assim, olha, o meio ambiente deve ser preservado não só para presente, mas para as futuras gerações. Deve ser assim. Então, normas de programa. É dever do Estado dar uma saúde pública de qualidade para todos os cidadãos. É assim? Não, mas deve ser. Normas de programas, normas de metas. Notem que a Constituição brasileira, ela é garantia, porque ela traz o que é, muitas vezes, mas não deixa de trazer algumas normas do tipo dirigente, como a gente acabou de ler o salário mínimo aí. Então, a do Brasil é garantia e, ao mesmo tempo, dirigente. Ela diz como é que é o nosso Estado e, ao mesmo tempo, ela diz como deve sê-lo. Ficou mais claro? Legal. É um pouco de filosofia, mas se pergunta, então a gente fala. Bom, por enquanto, a gente estava classificando Constituição. Então, ou a Constituição inteira era escrita ou não era escrita, ou era dogmática ou era histórica, ou era analítica ou sintética, ou era rígida ou era semirrígida ou era flexível, ou era nominativa, normativa ou semântica, ou era balanço, garantia ou dirigente, a Constituição toda. Agora, dentro de uma mesma Constituição, a gente pode ter diferentes normas constitucionais. Então, classificação das normas constitucionais. Classificação das normas constitucionais. Muito bem. E a classificação mais importante, que cai pra caramba, é a classificação das normas quanto à eficácia. Tem uma perda. Quanto à eficácia.
Primeiro, o que é a eficácia de uma norma? É a possibilidade dela produzir efeitos. Então, umas produzem mais efeitos, outras produzem menos efeitos. Então, a gente vai medir o efeito da norma. Existem várias classificações. A gente vai pela tradicional e depois vai abrir. Tá? A primeira classificação que a gente tem quanto eficácia é aquela que entende que quanto eficácia as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, contida e limitada. Plena, contida e limitada. Gente, quem já estudou isso aqui sabe que isso é difícil na hora da prova identificar. Quando é que é plena, quando é que é contida, porque confunde. Então, vamos tentar facilitar a tua vida, legal? Sei que é um pouco cedo, mas daqui a pouco vocês chegam na hora do almoço. E para agradá-los, como é o nosso primeiro encontro, eu digo, eu vou pagar o almoço hoje. Aí para as franquias também, estou pagando. Pode mandar a nota. E vocês resolvem ir a uma pizzaria. Legal. Vocês olham no cardápio e pedem a pizza plena. Bonita. 8 pedaços, borda recheada, cobertura extra. Maravilha. Aí amanhã eu estou de volta aí. E vocês resolvem ir na mesma pizzaria. E vão lá e pedem a pizza limitada. Só que quando ela chega na mesa, ela chega faltando um pedaço. História é essa? E o Código de Defesa do Consumidor? Hipossuficiência, inversão do ônus da prova, vamos fechar essa espelunca, dando moral. O gerente fica desesperado e manda colocar um pedaço a mais na nossa pizza. Beleza. Aí sexta-feira eu tô aqui de volta, vai ser uma overdose de constitucional. Aí vocês resolvem pedir a pizza contida. Mas resolve ficar na mesa para ver o que vai vir, né? E a pizza vem inteirinha. A gente fala, até que enfim, os caras aprenderam. E a gente vai pro banheiro lavar as mãos. Quando volta, tinham tirado um pedaço da nossa pizza. E acabou. Tá explicado aí. Tá explicado, beleza. O professor José Afonso da Silva escreveu um livro sobre isso. E quando ele vê, um dia ele vai ver essa aula e vai me processar. Né? Como é que você faz um negócio desse? Mas é isso. Facilitou. Olha só. O que é a pizza plena? Ela está chegando na mesa com todos os pedaços. Pronta para a gente comer. Então, a norma de eficácia plena é aquela de aplicabilidade imediata. É aquela de aplicabilidade imediata. E que não precisa de complemento para produzir todos os seus efeitos. Que não precisa de complemento para produzir todos os seus efeitos. Dá um exemplo para clarear. Artigo 2º, caput da Constituição. Artigo 2º, cabeça. Está lá. São poderes da União. Executivo, Legislativo e Judiciário.
Então, desde 5 de outubro de 88, eu sei que o Brasil tem 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Eu pergunto, precisa vir uma lei explicando isso? Precisa vir um decreto regulamentando isso? Não. Desde 5 de outubro de 88, o Brasil tem os 3 poderes, tchau e bênção. Porque a norma, por si só, produz todos os seus efeitos, sem precisar de regulamentação. A sua aplicação é imediata, plena. Tudo bem? Agora, olha a contida. Eu pergunto, ela é uma pizza que chega inteira ou faltando um pedaço? Chega inteira. Então, quando ela se inicia na Constituição, ela tem que eficácia? Plena. A aplicação dela é imediata também. Mas ela mesma admite que norma posterior lhe restrinja, lhe contenha. E daí o nome contida, de tirar um pedaço. Então, resumindo, a norma de eficácia contida também é de aplicabilidade imediata. Mas ela mesma admite que norma posterior, lhe restrinja, contenha. E o conter aqui é no significado de tirar um pedaço. Vamos dar um exemplo para clarear a ideia. Artigo 5º, inciso 12. 5º, 12. Está mais ou menos assim. É inviolável. Não se pode violar de jeito nenhum o sigilo das correspondências, o sigilo de dados, de comunicações telegráficas ou telefônicas. Eu não posso violar nenhum tipo de sigilo. Norma de eficácia? Plena. Produz todos os efeitos. Mas aí ela continua. Salvo o sigilo telefônico, que poderá uma lei autorizar a sua quebra para investigação criminal. Percebeu? Ó, não posso violar nenhum tipo de sigilo. O sigilo é pleno. Salvo o sigilo telefônico, que pode vir uma lei autorizando a sua quebra para investigar um crime. A própria norma admite que lei posterior tire um pedaço da plenitude do sigilo absoluto. Restringiu, conteve, tirou um pedaço. Beleza? Uma vez eu estava dando esse exemplo, e um amigo nosso levantou a mão e falou, ó, Galante, eu entendi, beleza. Bacana. Só que antes de fazer o Damásio, eu fiz um outro curso. Fiz o curso XPTO. E lá aprendi de um jeito muito mais fácil. Falei, beleza, você me ensina, eu dou o devido crédito ao curso XPTO e uso o exemplo mais fácil. Claro. Daí ele me falou assim, ó, quando tiver o salvo, é contida. Eu falei, olha, não está de todo errado. Porque realmente, quando a norma traz a expressão salvo, exceto, salvo, ela vai tirar um pedaço. Só que às vezes não está escrito salvo e é contida. E eu dou um exemplo. É livre o exercício de qualquer trabalho, emprego ou profissão. Norma de eficácia? Plena. Atendidas as qualificações profissionais que a lei determinar. Contida. Eu posso escolher a profissão que eu quiser. Ah, mas você quer ser advogado? Vem uma lei e diz que você tem que ser bacharel em direito e passar no exame da OAB. O que a norma está fazendo? Restringindo a sua escolha, a sua liberdade profissional. Norma de eficácia contida sem estar escrito salvo. Eu brinquei por ele, olha, por isso na hora da prova eu prefiro que você seja humilde. Desenha a pizza no canto lá. Ela é inteira? É. Pode tirar um pedaço? Pode, é contida. Não pode? É plena. Beleza? Agora, olha essa última. A limitada.
pergunto a vocês, ela é uma pizza? É. Ou seja, ela é uma norma constitucional? É. Então ela tem alguns pedaços? Tem. Então ela produz certo efeito? Produz. Só que são efeitos limitados. Falta um pedaço. Ela precisa que norma posterior a regulamente para produzir todos os efeitos. Então, resumindo, a norma de eficácia limitada é de aplicabilidade diferida. Ou seja, ela produz certos efeitos. Ela produz certos efeitos. Mas estes são limitados. Mas estes são limitados. Sendo necessária norma posterior que a regulamente. Para produzir pleno efeito. Para produzir pleno efeito. Vamos explicar isso aí. Vamos dar um exemplo para entender primeiro. Artigo 7º, 11. Vejam só. Está lá, resumidamente. É direito do trabalhador a participação nos lucros e resultados das empresas conforme definido em lei. Então eu sei que é direito de um trabalhador receber a participação nos lucros. Está na Constituição. Legal? Aí vem uma lei abaixo da Constituição, infraconstitucional, proibindo essa participação do trabalhador receber essa participação nos lucros. Eu pergunto, essa lei é constitucional? Não, essa lei é inconstitucional e não deve ser aplicada. Então veja que a norma produziu certo efeito. Ela impediu que normas inferiores a contrariem. Ela revoga a disposição em contrário. Então ela produz certo efeito. É o que a gente chama de efeito revogador paralisante. Ela paralisa qualquer coisa que a contrarie. Então ela produziu certo efeito. Por outro lado, eu sou trabalhador, eu abri minha Constituição e falo, tá aqui, hein? Eu trabalho no Damásio, é meu direito receber a participação nos lucros e resultados. De quanto em quanto tempo? Quanto? De que forma? Aí a Constituição me responde, ó meu amigo, eu estou dizendo que esse é seu direito, conforme a ser definido em lei. Enquanto não viesse essa lei, eu não tinha como aplicar plenamente o meu direito. Eu dou o direito e digo, ó, mas ele precisa ser regulamentado por lei. Enquanto não for feita essa lei, eu não tenho o direito na sua plenitude. Um outro exemplo, é direito do trabalhador a proteção contra a automação na forma da lei. Opa, eu tenho essa proteção. Como é que eu vou utilizá-la? Na forma que a lei estabelecer. Enquanto não vier uma lei estabelecendo essa forma, eu não tenho como aplicar esse direito. Será instituído no Brasil o imposto sobre grandes fortunas, a ser definido em lei. Que lei? Não tem. Ah, então grande fortuna está na Constituição, pode ser tributável. Pode. Mas quem é grande fortuna? É quem tem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. E qual a alíquota? É 1%, 2%, 10% a ser definido
em lei. Enquanto não vier uma lei, ninguém paga imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Tranquilo? Muita gente confunde a contida com a limitada. Nós aqui do Damásio não temos esse direito. Porque se você observar bem, uma é exatamente o contrário da outra. Uma inteira admite uma lei tirar um pedaço, uma falta um pedaço, precisa de uma lei para se tornar inteira. Não dá mais para errar isso. Até aqui dúvidas, isso cai bastante. Tranquilo? Tá. Agora, dentro dessa, vamos dizer o seguinte, dentro dessa classificação, a gente pode ter outras. Então, alguns autores entendem que existe a norma de eficácia absoluta. Norma de eficácia absoluta. O que é a norma de eficácia absoluta? É uma norma plena que não pode ser abolida por emenda constitucional. Então, a norma de eficácia absoluta é uma norma plena que não pode ser abolida por emenda constitucional. Exemplo, cláusulas pétreas. Então, tem autores que dizem que ela é mais do que plena. Ela é absoluta. É aquela moça do CrossFox, é absoluta. Então, além de ser plena, não pode ser abolido por emenda. Tá? E tem a norma de eficácia exaurida. Norma de eficácia exaurida. E aplicabilidade esgotada. Norma de eficácia exaurida, na mesma. E aplicabilidade esgotada, na mesma. Exaurida e aplicabilidade esgotada. O que seria uma norma de eficácia exaurida e sua aplicação é esgotada? Neste caso, eu gosto de usar como analogia uma abelha. Quando a abelha te pica, dói pra caramba, não é isso? Você, na hora, nem pensa, mas você tem uma vingança. Ela te picou. Tá doendo. Mas, em compensação, ela vai morrer. Porque depois que ela deixa o ferrão, a abelha morre. Na hora, você não está preocupado com isso, mas está doendo tanto, mas ela morre. Então, a norma de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada é como uma abelha. Ela está vivendo, está voando, está prevista no ordenamento, para na sua mão, e no momento que ela é aplicada, ela morre. Ela se esgota, ela exaure. Então, a norma de eficácia exaurida é aquela que se esgota no momento da sua aplicação. Na sua aplicação concreta. Ela termina a sua eficácia na hora que ela é aplicada. Como assim? Gente, para quem não é da área do direito, se você pegar a Constituição, você vê que ela vai contar do artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, em ordem. Até o 250. Aí depois ela começa a contar artigo 1º, 2º, 3º, tudo de novo. É o que a gente chama de atos das disposições constitucionais transitórias. A ADCT. Atos das disposições constitucionais transitórias.
Olha o nome desse negócio. São disposições constitucionais, estão dentro da Constituição, mas tem caráter transitório, temporário. Para que isso existe? Pensem comigo. Quando você muda uma lei qualquer, surge um monte de dúvida. Imagina você como a gente teve aí no começo do ano 2000, 2002, a mudança do Código Civil. Existia um prazo de prescrição para o meu caso que estava correndo. E no meio desse tempo muda o código e muda o prazo. Mas peraí, já estava correndo o meu. Eu aplico o novo ou aplico o velho? Não sei. Então eu preciso de uma regra de transição. Eu preciso de uma regra temporária. Isso mudando uma lei. Imagina você mudando a Constituição do país todo. Eu dou um exemplo, estava lá. A partir de 88, o mandato do presidente da República é de 4 anos. Mas eles pensaram em 87. Mas e este presidente José Sarney que está aqui? Bom, só para esse, 5. Vai ficar muito em cima e te dá 1 ano a mais. Então, depois do Sarney, todo mundo vai ter só 4. Uma regra transitória, uma regra temporária. Por que eu estou falando nisso? Quando o Constituinte de 88 terminou a Constituição, falou, pô, agora vai. É a melhor que já existiu, eu que fiz. Tem que durar para sempre aquele raciocínio que a gente fez. Mas daí eles pararam, pensaram e falaram, caramba, mas e se a gente fez alguma cagada aqui? Porque a gente fez, né? E a gente tem que ver como é que isso vai ser na prática. Se a gente fez alguma burrada aqui, emende a Constituição. Mas, meus amigos, a Constituição do Brasil, a gente decidiu por ser rígida. É complicado alterar. Vou fazer o seguinte. Como a gente fez tudo de uma vez e não sabe se fez lá muito bem, vamos colocar um artigo 3º nessa parte transitória aqui. Lá em 88, eles colocaram o artigo 3º. E o que ele diz? Ele diz assim, após 5 anos da promulgação da Constituição, vamos fazer uma revisão geral dela, uma revisão constitucional. E para alterar o texto, ia exigir do Congresso maioria absoluta, que a gente já viu que é muito mais fácil do que a maioria dos 3/5. Então está lá no artigo 3º da DCT. Após 5 anos da promulgação da Constituição, haverá uma revisão da Constituição e para alterar a maioria absoluta do Congresso. E de fato foi feita em 1994. Foram 6 emendas de revisão. Então veja, a norma estava lá, voando. 88, daqui 5 anos vão fazer uma revisão. 89, daqui 4, daqui 3, daqui 2, daqui 1. No momento que foi feita a revisão, picou e esgotou. Exauriu. Não pode ter outra revisão. Foi feita uma em 94 e nunca mais. Então está aí um exemplo de norma de eficácia exaurida, aplicabilidade esgotada. Ela estava prevista, ela estava voando, no momento que ela foi aplicada, morreu. Exauriu a sua eficácia. Nunca mais a gente vai ter uma revisão. Foi feita lá em 94 e nevermore. Nunca mais. Fechou o raciocínio aqui? Fechou. Só para terminar isso aqui, lembre-se que aquelas normas programáticas, da Constituição dirigente, do dever ser, se encaixariam aqui, né? Precisam de algo ainda no futuro. Tá? Bom, fechamos esse assunto. Maravilha. Agora, a gente começa um assunto. É claro que depende de cada concurso que vocês pretendem aqui. Tá? Mas os concursos tópicos do fiscal, que é o auditor, né? Aí só cai isso praticamente. Tá? É um assunto muito grande, a gente vai se arrastar por... Aliás, por ser grande, a gente vai trazer exemplos de outro tópico da matéria, tá? Que talvez seja o mais difícil para você estudar. Sabe aquele quando você abre o livro de constitucional e fala, puta, eu entendi tudo aqui, mas isso aqui eu não entendo. Então é esse que você precisa mais da aula. Aquilo que você entende, você lê em casa. Né? O que você não entende é que é importante na aula. E esse tema é
controle de constitucionalidade. Tema, controle de constitucionalidade. Quem já está prestando concurso por aí, ou quem é formado em direito, sabe que este é o calcanhar de Aquiles da maioria do pessoal que estuda constitucional. Controle de constitucionalidade. E caramba, gente, isso me intrigava demais. Porque quando eu falo assim, o tema é controle, eu escuto assim, e agora ferrou. Agora danou-se. Tem dúvida aí? Pode falar, tá com dúvida? Tópico novo, controle de constitucionalidade. Faz um traço no seu caderno, abre aí, controle de constitucionalidade. E quando eu falo que é o tópico novo, controle de constitucionalidade, geralmente eu escuto assim, agora ferrou tudo. Pô, tava entendendo legal agora, mas comecei esse negócio de Adi, Adão, não entendo nada desse negócio. Isso me intrigava muito porque a parte que eu mais gosto de constitucional é controle. Aí eu pensava assim, caramba, ou isso é muito chato mesmo, ou eu sou muito chato por gostar de algo tão chato, ou tudo é chato. Eu, a matéria, vamos tudo pra chatice. E aí eu conversando com o pessoal, eu cheguei à conclusão que o problema não está na matéria, e sim na forma que ela é estudada por aí. Geralmente fala, vamos estudar controle, e o cara te dá uma tabela para você decorar. E você decora aquilo, não entende nada, e vai para a prova sem saber o que é aquilo. E você estudar um negócio sem saber o que é, fica muito complicado. É como eu estudar direito empresarial, cara, falência. Pô, eu nunca atuei no comércio, é difícil perceber o que é. Duplicata. Pô, eu nunca vi uma duplicata. Você estudar algo que você nunca viu é complicado. Então, primeiro, a gente vai entender o que é controle. Para que serve? Como é que é feito isso? Porque se você entender num contexto concreto, estudar fica muito mais fácil. Aí depois você pega a tabela e beleza, você vai entender a tabela. Aí uma aluna fala assim, mas eu gosto de tabela. Tá bom, no final a gente pode fazer uma tabela para você. Agora não estude confiando em tabela. Agora na sua vida você confia em tabela? Ela falou, não. Então, esse negócio de tabela não é assim que se estuda. Você confia em tabela? Ela falou, não, então não pode estudar só por tabela também. Toma cuidado. A vida é séria, o negócio. Então, o negócio de tabela é complicado. Então, vamos entender o que é. Para que serve? Vai facilitar o negócio. Bom, para quem não é do direito, vamos tentar clarear. Esquece o direito. E vamos pensar na nossa vida diária. Ninguém vive mais sem um computador, não é verdade? Tem gente até anotando a aula no notebook. Ninguém vive mais sem computador. Tirando os românticos, ninguém manda carta para o outro, você manda e-mail. É muito mais rápido, prático, econômico, enfim. Nós que aqui do direito, ninguém faz petição na mão. Você vai lá, recorta e cola, copia. Mais fácil. Agora, eu não entendo nada de computador. Sério, gente. Para mim, um computador é uma máquina de escrever com acesso à internet, como eu já disse aqui. Mas eu sei que o mouse, o teclado, são meros acessórios. Porque o que traz a nossa informação mesmo é aquela CPU. Está cada vez menor, tal, mas essa é a minha. E dentro dela, nós temos uma placa-mãe, que é o verdadeiro cérebro do computador. Então, todos os programas, os pendrive, eu sou da época do disquete, mas enfim, tudo que a gente colocar aqui tem que estar em perfeita compatibilidade com essa placa-mãe, senão não roda no nosso sistema. A mesma ideia nós temos no computador jurídico, que não é retangular, mas sim piramidal. E a placa-mãe fica aqui em cima. Eles chamam de Constituição. Então, todas as leis, medidas provisórias, decretos, normas infraconstitucionais devem obediência à placa-mãe em Constituição, senão não roda no sistema. Então, notem como a ideia do Kelsen e do Bill Gates
É exatamente a mesma. Não muda muito, não. Quer ver como não muda? Qual o maior receio, o maior medo que você tem no computador da tua casa, do teu trabalho? Qual é o medo que você tem? O maior receio? Vírus. De você baixar um arquivo, receber um e-mail contaminado com vírus. E qual o problema de você ter um vírus no seu computador? Ele vai impregnar em todo o sistema, até que chega um momento que você perde tudo que você tinha. Você tem que formatar o micro, não é isso? Você perdeu tudo. A mesma ideia nós temos aqui. De ter uma lei ou leis infectadas com vírus. Vírus este que é claramente incompatível com a placa-mãe chamada Constituição. Por isso, vamos chamar esse vírus de inconstitucionalidade. E qual o problema de eu ter uma lei ou leis infectadas com o vírus da inconstitucionalidade? Ora, gente, se aqui no Brasil se adotou o princípio da supremacia constitucional, da supremacia da Constituição, e por isso todas as normas abaixo dela lhe devem obediência eterna, se eu tenho leis inconstitucionais, conflitantes com a Constituição, produzindo efeito impunemente, eu não tenho supremacia da Constituição nenhuma. Pelo contrário, eu tenho uma baita insegurança jurídica. Porque chega num ponto que eu não sei no que eu vou acreditar mais. Se é na Constituição ou se são nessas normas. Essa insegurança jurídica chega a um tamanho tão crítico que a gente vai ter que formatar tudo. Pergunto a vocês. Para que você não pegue um vírus no seu computador, o que você compra ou baixa da internet? Um antivírus. Passa aquela lupinha, aquele guarda-chuvinha, cada um é de um jeito, em todos os programas que você tem no seu computador, e de repente vem a mensagem, opa, vírus encontrado. E ele começa a retirar, a extirpar o vírus do seu computador. Então nós precisamos de um antivírus jurídico. A gente passa uma lupinha em todas as leis, medidas provisórias, decretos, e de repente nessa varredura ele fala, opa, inconstitucionalidade encontrada. Vamos retirá-la do sistema. Logo, em nome da supremacia da Constituição, nós precisamos de um mecanismo que verifique se uma dada norma, afinal de contas, é ou não é compatível com a Constituição, é ou não é constitucional. Logo, precisamos de um mecanismo que controle a constitucionalidade das leis. Baseado nessa história, nós já temos um conceito fundamental para entender essa brincadeira. O que é controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade é o mecanismo de verificação, de compatibilidade, entre um ato normativo qualquer, repetindo, é o mecanismo de verificação de compatibilidade entre um ato normativo qualquer com a Constituição. É um antivírus jurídico. Tudo bem? Bom, então somos todos aqui engenheiros da computação. Nós temos que criar um novo antivírus. Mas, gente, para a gente criar um antivírus, o que antes a gente tem que conhecer? Quais vírus que existem? Vamos a eles. Formas de inconstitucionalidade. Formas de inconstitucionalidade.
Vamos a elas. Formas de inconstitucionalidade. E, gente, nós temos duas grandes formas de inconstitucionalidade. Nós temos a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por ação e por omissão. Sendo que a inconstitucionalidade por ação se divide em constitucionalidade por ação material e formal. Então, é inconstitucionalidade por ação e por omissão. Sendo que por ação pode ser material e formal. Legal? Bom, como é que nós teríamos uma inconstitucionalidade por ação material? Imagine os senhores. A gente apresenta um projeto de lei no Congresso para alterar o Código Penal. E a gente decide fazer o seguinte, fala, olha, para os crimes considerados como hediondos, a pena será a pena capital. A Câmara de Gás no Brasil. Imagina a Câmara de Gás brasileira. Joga o camarada num lugar aí, manda ele olhar para cima e tá com um botijão de gás na cabeça dele. Né? Câmara de Gás. Bom, queremos instituir a pena de morte para os crimes hediondos, por lei, alterando o Código Penal. A gente olha para a Constituição. Está lá claro que a Constituição, salvo em guerra declarada, veda a pena de morte. Nós queremos instituir a pena de morte por lei quando a Constituição a proíbe. Logo, esse projeto de lei seria o quê? Inconstitucional. Por quê? Porque sua matéria, o seu mérito, o seu conteúdo é incompatível com a Constituição. Portanto, quando é que nós temos uma inconstitucionalidade por ação material? Quando a matéria, o mérito, o conteúdo da norma conflita com a Constituição. Quando a matéria, o mérito, o conteúdo da norma conflita, é incompatível com a Constituição. Tudo bem? Então notem, se a inconstitucionalidade, o vício material, é um problema da matéria, no conteúdo, no mérito, do que está escrito na norma, quando a gente fala de um vício formal, a inconstitucionalidade nesse caso está na formatação, na forma de elaboração da norma. Então, enquanto o vício material está na matéria, no conteúdo, na inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade está na formatação, na forma de elaboração da norma. Dá um exemplo. Lembra aquela história da lei ordinária e da lei complementar? E a gente disse que algumas matérias só podem ser reguladas por lei complementar, desde que esteja expresso. Digamos que uma dessas matérias, que só podem ser reguladas por lei complementar, é regulada por lei ordinária. Veja, o conteúdo pode ter sido muito bem feito, mas há um vício de forma. Porque se a matéria exigia a lei complementar, não poderia ter sido feito por lei ordinária. Vício formal. Percebeu? O problema não está no conteúdo, no que a lei traz.
Mas a lei diz, a Constituição determinou uma forma. Tem que ser feito pela forma de lei complementar. Foi feito por lei ordinária. Vício formal. Outro exemplo. Aqui em São Paulo, para o pessoal das franquias, São Paulo tem um trânsito sensacional. Né? Você que nunca viu a São Paulo, venha que você atravessa a cidade toda em meia hora. Desde que seja 4 horas da manhã. E olhe lá. Ou de helicóptero, também é uma boa. E aí, aqui no estado, aqui no município, inventaram uma famigerada faixa exclusiva para moto. Em avenidas grandes a gente vê, né? Tem uma faixinha ali, só pode passar moto. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a legislação da faixa exclusiva da moto inconstitucional. Não pelo conteúdo, a ideia é muito boa. Mas competência para legislar sobre trânsito é competência da União. Estado e município não pode legislar sobre trânsito. Vício na competência é vício formal. Percebe? Um outro exemplo, a gente vai lá na frente e vai ter o tema medidas provisórias, a gente vai estudar. E para ter uma medida provisória, tem 2 requisitos. Tem que ter relevância e urgência. Imagina que o presidente edita uma medida provisória que não tem urgência. A matéria foi muito bem feita. Vício formal. Não atendeu o pressuposto básico. Tem que ter esses requisitos. Não cumpriu os requisitos? Vício formal. Um outro exemplo, a gente vai ver lá no artigo 61, parágrafo 1º, tem as matérias de iniciativa privativa do presidente. E uma delas é majorar salário, vencimentos de servidores públicos federais. Então você, futuro servidor federal, quando você tiver um aumento, tem que ser um projeto do presidente. O presidente não apresentou, não vai ter aumento. Aí um senador fala, isso é injusto, eu vou apresentar, vou dar 15% de reajuste. Materialmente, joia. Formalmente, não. Se a matéria é de competência privativa do presidente, senador não pode se meter. Vício formal. Então, notem. Se a inconstitucionalidade for no próprio conteúdo, no que está escrito, é um vício material. Se o problema foi de formatação, de forma de elaboração, vício formal. Só que, muito embora eles sejam diferentes, claro, as duas inconstitucionalidades têm um ponto em comum. São inconstitucionalidades por ação. Em que sentido? Foi um fazer que ocasionou a inconstitucionalidade. Eu apresentei o projeto e a matéria não era compatível. Eu fiz, houve uma ação. Eu apresentei o projeto e a formatação foi equivocada. Mas eu fiz, houve uma ação. A pergunta agora é outra. Quando é que uma omissão, quando é que o não fazer, quando é que um deixar de fazer é inconstitucional? E aí, a gente tem que pegar aquela matéria que a gente acabou de ver, eficácia das normas constitucionais, da pizza, e pensar na norma constitucional de eficácia limitada. Lembra dela? A norma de eficácia limitada era inteira ou faltava um pedaço? Faltava um pedaço. E precisava de um complemento para se tornar inteira. Lembra disso? É direito do trabalhador a proteção contra a automação na forma da lei. Caramba, eu como trabalhador tenho direito a essa proteção. Como é que eu vou usá-la? Na forma que a lei determinar. Enquanto não for feita essa lei, eu tenho como aplicar o meu direito na plenitude? Não, ele fica lá no papel. Notem que a falta da regulamentação dessa norma é uma omissão do poder público, porque a Constituição manda regulamentar. O poder público é omisso em não regulamentar. E essa omissão do poder público é uma omissão inconstitucional. E por quê? Por causa dela, eu não tenho como aplicar o meu direito na plenitude. Portanto, quando é que nós temos uma inconstitucionalidade por omissão?
quando a ausência de uma norma regulamentadora, quando a ausência de uma norma regulamentadora inviabiliza o pleno exercício de um direito previsto na Constituição. Repetindo, quando a ausência de uma norma regulamentadora inviabiliza o pleno exercício de um direito previsto na Constituição. Tudo bem? Até aqui, beleza? Tem uma novidade nesse aspecto, que alguns livros, inclusive, muitos deles nem tratam, mas é uma atualidade, então não custa a gente falar, que a possibilidade que surgiu de uma terceira via aqui, de um outro tipo de inconstitucionalidade, que alguns livros estão intitulando como inconstitucionalidade por quebra de decoro. E o exemplo melhor de explicar essa inconstitucionalidade por quebra de decoro é o caso do mensalão. Veja, o professor não tem partido, não tem time de futebol, não tem religião, beira não ter sexo. O professor não pode entrar nisso aí, senão não termina a aula. Se o camarada lá, vou defender o partido tal, acabou a aula dele. Vou defender o time de futebol tal, vai dar confusão. Então o professor, a gente está aí no lado acadêmico. Opiniões partidárias a gente pode conversar lá fora, mas não sou eu que estou dizendo. O Supremo, nesse julgamento do mensalão, consagrou já. Houve compra de voto. O governo comprou deputado, comprou senador para votar projeto favorável ao governo. A gente esquece o partido, não sou eu que estou dizendo, é o Supremo no julgamento. E o Supremo é o tribunal máximo do país. Bom, a partir do momento que o Supremo consagra isso, essa existência, nesse julgamento, condena e põe os caras na cadeia, o Supremo está consagrando o quê? Que realmente houve compra de voto. Então, aqueles projetos de lei, aquelas propostas de emenda constitucional, que só existem porque houve compra de voto, porque houve pagamento de mensalão para o deputado votar assim ou assado, tem um vício. Que não é de ação material nem formal, nem de omissão. Mas é um vício pela quebra desse decoro parlamentar. Porque o deputado, em vez de representar o povo, naquele caso, só votou daquele jeito porque recebeu dinheiro. E isso o Supremo vai ter que enfrentar. Por exemplo, a reforma da Previdência Social do Brasil, a emenda constitucional 41, que arrebentou com o servidor público, está aí dentro. O Supremo está indiretamente dizendo, só houve aprovação da reforma da Previdência porque houve compra de voto. Então a emenda 41, em tese, poderia ter a sua inconstitucionalidade aventada, não por ação nem por omissão, mas por uma inconstitucionalidade por quebra de decoro parlamentar. Inclusive, alguns ministros, o ministro Marco Aurélio, no voto dele falou isso, ó, depois desse julgamento, você pode esperar, vai ter nego entrando com isso aqui, e a gente vai ter que decidir. Eles não estão entrando nesse mérito, porque, por enquanto, eles estão julgando o quê? Um processo crime. Mas ele já advertiu alguns ministros. O Lewandowski é outro, falou, ó, tudo bem, a gente está dizendo que tem crime, a gente vai ter que discutir isso lá na frente. Tá? Que é uma novidade aqui. Legal? Bom. Agora, como é que funciona a declaração... Oi. É isso exatamente, que alguns livros, né, a gente não sabe se essa forma vai ser consagrada no Supremo. A gente tem que esperar. Mas, em tese, poderia existir uma outra forma de inconstitucionalidade, que seria essa de quebra de decoro. Bom, tudo bem. A gente já sabe por que é importante o controle e as formas que existem esses vícios, essas inconstitucionalidades. Agora, como é que elas são
consagradas, como é que elas são declaradas por aí? Pelos poderes públicos. Então a gente vai falar sobre a separação dos poderes e o controle de constitucionalidade. Então como é que o poder executivo, legislativo e judiciário realizam controle? Vamos lá. Como é que se cria uma ADCT? Né? Aquela pergunta das disposições constitucionais. O Poder Constituinte originário de 88, quando criou a parte permanente, também criou certas ADCTs. Tá? Quando há uma emenda constitucional para alterar o texto, nada impede a emenda criar uma ADCT. A ADCT não deixa de ser uma norma constitucional. E como norma constitucional, ela pode ser criada tanto pelo Poder Constituinte originário, que estabeleceu a Constituição de 88, como por reformas através de emendas constitucionais. Só para não te deixar sem flutuando, eu te dou um exemplo prático. A gente vai ter um tema aqui chamado nacionalidade. Tá? Em 94, a revisão do artigo 3º da DCT disse que filho de brasileiro que nasce lá fora, o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira, mas o filho nasceu lá fora, a partir de 94, não podia registrar em embaixada, em consulado. Tinha que voltar para o Brasil. E deu uma baita confusão. Passou o tempo, isso em 94, emenda 3 de 94. Passado o tempo, veio a emenda 54 de 2007. Que diz o seguinte, não, agora nasceu lá fora, pode registrar em embaixada sim. Fala, tudo bem, pode. Mas quem nasceu nesse meio tempo? Tudo bem, quem nascer a partir da emenda em diante, lá fora, registra na embaixada. Mas quem nasceu nesse meio tempo? Entre 94 e 2007? Como é que faz? Aí criaram, ele nem existia, a própria emenda criou o artigo 95 na parte transitória. Que diz que aquele que nasceu nesse meio tempo também pode registrar desde que se comprometa a voltar a residir no Brasil. Quer dizer, criou uma zona transitória para aqueles brasileiros que nasceram entre 94 e 2007. E criaram esse artigo 95 da DCT por emenda constitucional. Quando a gente for estudar a Constituição, tem que estudar a Constituição como um todo. A DCT é constitucional, é norma constitucional. Tá da Constituição, pode ter controle contra ela, controle de constitucionalidade, enfim, tudo normal. Ela é uma norma comum. A única diferença é que ela é temporária, ela é exaurida. Por exemplo, nesse caso, ela só se aplica para quem nasceu lá fora, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, nesse meio tempo. Para frente ou para trás, ela não se aplica. Tá? Legal. Bom, voltando ao raciocínio aqui. Então, como é que funcionam os poderes públicos? Como é que eles realizam controle de constitucionalidade? Então, o primeiro ponto aqui. Então, o tema é a separação dos poderes e o controle. Força, gente. Garra, fé. Eu sei que é duro, mas não tem outra escapatória, né? Pense no seu sucesso lá na frente. Falar, eu preciso encarar isso aqui porque lá na frente vou ter meu sucesso. É o jeito. Notem, o termo separação de poderes, que a gente vai estudar em aulas futuras também, inclusive é uma cláusula pétrea. A gente vai aprender que está lá no 60, parágrafo 4º, inciso 3. Nem emenda constitucional pode abolir separação dos poderes no Brasil. Tá? 60, parágrafo 4º, inciso 3. Só que, muito embora a Constituição use esse termo separação dos poderes, a Constituição usa isso de forma expressa, não é a redação mais feliz. Porque o poder não é separado, tripartido, o poder é um só. O poder público-político é um só, o poder soberano é um só.
para facilitar o seu exercício, as funções desse mesmo poder é que são tripartidas. Em executivo, legislativo e judiciário. Então o poder, na verdade, é um só, é uno, como veremos lá na frente. E as suas funções são tripartidas em executivo, legislativo e judiciário. E a gente, inclusive, tem como provar essa ideia da unidade do poder. Porque se o poder fosse separado mesmo, olha, executivo para lá, legislativo e judiciário, e cada um não transita um com o outro, um não poderia controlar o outro. E é exatamente o contrário. Por fazerem parte de uma mesma estrutura de poder, de um único poder, um está sempre controlando a existência e a prática dos outros. Ao legislativo rejeitou as contas do executivo. Ao executivo vetou o projeto de lei do judiciário. Ao judiciário declarou inconstitucional o ato do legislativo. Sempre está um controlando o outro, o sistema que a gente conhece de freios e contrapesos. O sistema desse de roldanas, né? Executivo, legislativo e judiciário. Freio e contrapeso. Um controla o outro. Sistema de freios e contrapesos, que é a primeira prova da unidade do poder. Para os chiques e famosos, check and balances. Freios e contrapesos, também chamado de check and balances. Depende aonde você vai passar o seu Réveillon. Se você vai para Dubai com a Mauri Júnior, você é chique, você é famoso, você fala check and balances. Você, como eu, que vai passar o Réveillon na Paulista, chovendo, com shows gratuitos do Fiuk, do Restart, você é mais humilde e você fala freio e contrapeso. Mas é a mesma coisa. Um controlando o outro. Outra prova da unidade do poder é que se o poder fosse tripartido, como dizem, cada um teria suas funções e os demais não poderiam nem chegar perto. Não é bem assim. É verdade, dou a minha mão palmatória, que cada uma dessas funções do poder, executivo, legislativo e judiciário, tem as suas atribuições típicas, próprias, inerentes às suas funções. Mas por fazerem parte de uma mesma estrutura, de forma excepcional, de forma atípica, um poderá sim exercer a competência do outro. Vejam vocês. Qual a função típica do judiciário? Julgar os processos, as questões judiciais. Julgar. E do legislativo? Fazer as leis, legislar. Não vou colocar aqui, que a gente vai ver lá na frente, mas também cabe ao legislativo fiscalizar. Tribunais de contas e CPIs. Tá? E o executivo faz o quê? Lá do professor Júlio Marchetti. O executivo presta para quê? Para administrar. O que é um ato administrativo? É transformar em ato concreto a previsão abstrata da lei. Administrar. Então, até aí nenhuma novidade, né? O judiciário julga, o legislativo faz lei e o executivo administra. Mas, por fazerem parte de uma mesma estrutura de poder, pensem comigo, de forma excepcional, de forma atípica, em caso de relevância e extrema urgência, então é excepcional mesmo, quando o presidente da República edita uma medida provisória, não está o presidente, chefe do executivo, de forma excepcional, legislando? Ou quando o judiciário, para organizar sua estrutura interna com cargos, salários, funções, o judiciário emana atos administrativos. Esse tema tão recorrente em concurso, né? Atos administrativos.
não está o judiciário de forma excepcional administrando? Ato administrativo. Então notem, é bem verdade que a função típica do executivo é administrar, do legislativo legislar e do judiciário julgar. Mas de forma excepcional, atípica. Quando o presidente edita uma medida provisória, ali está o executivo legislando. Quando o judiciário emana atos administrativos, está o judiciário administrando. E uma terceira hipótese, imagina a seguinte situação. Presidente da República cometeu um crime. Bom, tem que estar intimamente ligado às suas funções, porque enquanto durar o mandato, a gente vai ver, ele não pode ser processado. Mas cometeu um crime? Legal. Para ele ser processado, tem que ter autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Se 2/3 da Câmara não autorizar o início do processo, nem se instaura o problema, nem tem processo. Nem começa. A partir do momento que 2/3 da Câmara dos Deputados autorizou o processamento criminal do presidente, aí temos uma bifurcação. O presidente cometeu um crime comum, ele será processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem o chamado foro privilegiado. Por outro lado, o presidente cometeu, na verdade, um crime de responsabilidade, lá do rol do artigo 85, crime de responsabilidade que pode levar à perda do cargo, impeachment. Neste caso, o presidente será processado e julgado perante o Senado. Para condená-lo, 2/3 também o quórum. Tá aqui. Então notem, presidente cometeu um crime. Para ser processado tem que ter autorização de 2/3 da Câmara. Não autorizou, não tem processo. Autorizou, bifurca. Ele praticou um crime comum, vai ser processado e julgado no Supremo. Ele praticou um crime de responsabilidade, processado e julgado no Senado. Para condenar, 2/3 o quórum. Neste caso, não seria o Senado, poder legislativo, de forma excepcional, julgando? Condenando, absolvendo, enfim. Então veja a ideia, né? Da estrutura única de poder. É interessante que essa sessão do Senado, do julgamento, a Constituição diz que ela é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo sai do Supremo, vai para o Senado explicar para os caras como é que funciona. Mas ele não vota. Ele só explica. Quem decide pela condenação ou absolvição são os senadores. Então, nesse caso, é o Senado julgando. Tudo bem? O pessoal está copiando aí. Bom, sabendo disso, surge uma pergunta, que é a seguinte. Legal, Galante, o poder é um só, as funções são tripartidas em executivo, legislativo e judiciário, uma controlando a outra no freios e contrapesos, check and balances, com atributos típicos e atípicos. Baseado nisso, eu pergunto, qual das três realiza controle de constitucionalidade? Executivo, legislativo ou judiciário? Resposta, os três. De forma atípica ou atípica, os três realizam controle. E é isso que a gente passa a ver agora. Como é que é feito o controle pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário.
Muito bem. Gente, como é que o executivo faz controle? A matéria constitucional é muito grande, evidente. A gente vai ver isso no futuro. Mas aí vocês vão ter que acreditar em mim hoje, né? Depois vocês dão uma conferida. Quando um projeto de lei é aprovado pela Câmara e pelo Senado, ele é encaminhado ao presidente da República. O presidente da República, quando recebe um projeto aprovado pelas casas, ele pode ter 3 comportamentos. Ele recebeu o projeto, no prazo de 15 dias, ele pode concordar com o projeto. Esse projeto é bom mesmo. É o que a gente chama de sanção expressa, que é a concordância expressa do projeto pelo presidente. Prazo de 15 dias. O segundo comportamento é o presidente ficar quieto. Nem falar que o projeto é bom, nem falar que o projeto é ruim. Passados 15 dias desse silêncio do presidente, ele não se pronuncia a respeito se o projeto é bom ou ruim, nós temos uma sanção tácita. Ou seja, uma concordância tácita. Quem cala, consente, nesse caso. O 15 dias quieto, senão que concorda. Então ele pode, nos 15 dias, concordar expressamente, ou ficar quieto, concordância tácita, sanção tácita. Ou ele pode ter um terceiro comportamento, que é discordar do projeto. Vai ele, então, vetar o projeto. Ele pode vetar o projeto em todo ou em parte, mas ele pode vetar. Agora, quando o presidente veta, não pode ser igual criança. Por quê? Porque sim, tem que ter um motivo. Ele tem que transcrever as razões do seu veto. Existem razões apenas de 2 tipos, que a gente chama de veto político e veto jurídico. Como é que seria o veto político? Eu, presidente, estou vetando esse projeto porque, por exemplo, é contrário à política econômica que eu adoto. Ele é contrário à política social que eu estabeleci no meu governo. Veja, é uma visão estritamente política. Agora, como é que seria um veto de natureza jurídica? Eu, presidente da República, estou vetando esse projeto porque esse projeto é inconstitucional. Porque viola o artigo tal, o princípio tal, a competência tal da Constituição Federal. Quando o presidente da República veta um projeto por entendê-lo inconstitucional, o que ele está fazendo? Controle de constitucionalidade. Então, o exemplo do executivo fazendo controle através do veto jurídico, do veto pela inconstitucionalidade. Legal? Agora, e o legislativo? Como é que faz controle? Gente, a gente vai ver no futuro, mas um projeto, antes de ser levado a plenário, ele passa por várias comissões. Uma das comissões que existe é a chamada Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Essa CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ela analisa o quê? Se o projeto é ou não é constitucional. Se essa Comissão de Constituição e Justiça apresenta um parecer contrário ao projeto por entendê-lo inconstitucional, o que ela está fazendo? Controle de constitucionalidade, feito por integrantes do Legislativo. Então, através das comissões de Constituição e Justiça, CCJ. Comissão de Constituição e Justiça. Bom, e o Judiciário? Gente,
Imagina que tem uma lei que te obriga a pagar um determinado tributo. E você acha que não deve pagar aquele tributo porque você, como um contribuinte, entende que aquele tributo é inconstitucional. Qual a maneira, ou a principal maneira que você tem para se eximir daquela cobrança? Entrando com uma ação na justiça, dizendo, não vou pagar porque isso é inconstitucional. Quando a justiça, através de uma sentença, de um voto, de um acórdão, entende que há uma inconstitucionalidade ali, o que ela está dizendo? O que ela está fazendo? Controle de constitucionalidade. Então o judiciário faz controle através de decisões em processos judiciais. Decisões judiciais. Gente, a gente vai estudar por que isso é importante e as exceções aqui amanhã. Legal? Então, amanhã a gente volta neste ponto para explicar aqui o controle preventivo e repressivo e avançar no controle de constitucionalidade. Legal? Prazer conhecê-los. Espero que vocês tenham gostado. Teremos longos encontros aí. Até amanhã, gente.